Olá pessoal, bem-vindo ao vídeo. O assunto é sobre comando de diagrama de força e a gente vai ver é, como a gente faz um acionamento parecido com o paralelo da iluminação. Para fazer um acionamento à distância em vários pontos para uma partida direta ou qualquer outro tipo de partida é possível através da função de comando, acionamento de comando. Então a gente vai ver um exemplo fácil onde você pode acionar o motor à distância em vários pontos, não importa a distância. O que vai é a sua criatividade que vai dizer. Então vamos ver como a gente pode. Vamos levar como exemplo comando simples e vamos fazer um acionamento à distância para a gente poder entender melhor, né? Então faço e na sequência dos vídeos aí eu vou fazer outros tipos de diagrama úteis, onde você vai poder desenvolver um pouco a sua criatividade através das ideias que eu vou passar aqui sobre o diagrama de comando, que é a parte do acionamento da parte de força. E nesse caso aqui eu vou passar como você pode acionar um motor à distância. Nesse caso aqui é muito importante a forma como você vai ligar as botoeiras para fazer esse tipo de acionamento à distância, que é mesmo que um paralelo, né? No caso sendo a função de acionar as máquinas e não iluminação. Então o comando à distância ele é o mesmo que um circuito paralelo para você poder acionar o seu motor à distância em vários pontos, né? Onde você não precisa ir lá próximo ao motor. E tem outra opção de poder ligar o motor de pontos escolhido por você à distância, ok? Então vamos desenvolver o diagrama de comando. Ok, corrigir aqui os pontinhos. Para quem não sabe usar o cá de cima, eu deixei as funções em aberto aí, o vídeo aberto, para você poder desenvolver, observar as funções onde eu estou clicando aqui nos pontos, né? É muito fácil de usar o cá de cima, puxar e arrastar. Vamos desenvolver o comando então. Numa sequência eu vou poder criar mais outros comandos de diagrama e a parte mais complexa não é a de força, é a parte onde você vai desenvolver o diagrama, ok? Você vai desenvolver o diagrama de comando. Exige um pouco de criatividade no momento de você desenvolver e saber escolher os símbolos. Eu preciso conhecer bem os símbolos para você poder desenvolver a parte de comando. Então eu estou desenvolvendo aqui um comando à distância
para o motor, tá? Observe que eu estou ligando o 95 e 97, que é o aberto e fechado do painel, tá? Fase S. Agora fazer a alimentação dos pontos A2 das bobinas. E as botoeiras, ok, fechado primeiro, aberto. É muito simples criar um diagrama de comando simples. E o selo, que é o 1314 do contator, ok? Esse endereço ele deve obedecer o mesmo endereço aqui. Então KM1, eu vou também pôr KM1 aqui, porque pertence ao mesmo componente, que é o contator. Observe que eu coloquei minúsculo aqui, e eu tenho que corrigir aqui também para minúsculo aqui, ó, no KM, e tá maiúsculo. Então não iria funcionar no momento da simulação. Eu tenho o minúsculo, põe minúsculo, ó, KM1, ok. E vamos fazer o nosso comando à distância. Precisamos acionar esse motor à distância, então precisamos fazer isso. Mais um ponto aqui, digamos 30 metros. Mais um ponto e mais outro ponto aqui. E a botoeira de liga e desliga, você tem que ter duas botoeiras de distância também, uma para ligar, outra para desligar. E observe a configuração do comando para acionar o motor à distância. Você precisa ligar essa botoeira aqui, é a primeira. Você precisa ligar essa botoeira em série, pessoal, tá? Esse é o segredo. A botoeira de desligar, liga em série, e a botoeira de ligar, você vai ligar em paralelo. Então tenho aqui, ó, uma série das três botoeiras. Digamos que essa é 100 metros, essa é 200 metros de distância do motor. Você deve levar também para esses pontos a sinalização, que é importante, porque você vai saber quando o motor está acionado, a distância de cada ponto. Então deve ter o sinaleiro em cada ponto desse no mínimo, para você saber quando o motor está acionado. Então temos aqui a sequência. Na sequência você vai ligar o sinaleiro, e você vai ligar as outras botoeiras em paralelo, como eu estou fazendo aqui, observe. Então eu liguei em paralelo, preciso fazer isso também. Preciso fechar o 3 com 4 da botoeira e continuar levando em paralelo. Isso através da primeira. O selo também está em paralelo, observe aqui. Então eu tenho aqui temos os pontos onde os cabos estão passando. Então pessoal, você pode escolher. Desculpe, eu apenas cometi um erro aqui, tá? Você não deve fazer isso aqui nesse ponto, mas sim em apenas um dos pontos, como eu fiz aqui, ó. Dando preferência à última botoeira do circuito aqui, como vocês estão vendo. Essa é a forma correta. Então eu tivesse ligado aqui, também servia, mas não há necessidade de você ligar mais de um ponto. Então apenas um ponto aqui,
como eu fiz. Então, corrigindo os números da botoeira, que o fechado é apenas um e o 2, ok. Vamos corrigir também essa. Podemos corrigir, numerar em números, por exemplo, essa S0, o SO, S0, tá? Essa vamos colocar em S01, 01, tá? Essa S02, 02, corrigindo também os números do bloco de contato, que é 1 e 2 fechados, ok? E o 3 e 4 da botoeira S1, ok, S1, o número é o referente aos números de botoeira que você está, S2, ok, S2 e S3, a última botoeira, S3, ok. E os números do bloco de contato deve ser o 3 e 4. Isso informa que o contato é um contato aberto. Então precisamos fechar os pontos em paralelo apenas. Okay. A gente já fez a identificação dos números aqui. O mesmo endereço, que é M1. Então o F1, ele térmico, é apenas os números estão corretos, 95, 97, 96, 98, ok. Para o projeto, identificar o mesmo endereço relé térmico aqui, parte física, no símbolo, na parte de força, digo, o Q1 é o primeiro disjuntor, Q2 é o disjuntor de comando. Então podemos fazer o teste do nosso paralelo comando à distância do motor. Se não houver erro, podemos incluir também um sinaleiro para cada ponto, para a gente poder um sinaleiro apenas mais um próximo à botoeira, e a distância a gente põe mais outro para sinalizar aqui o motor. E podemos colocar o sobrecarga também. O sobrecarga, se você preferir, pode pôr também, mas dando preferência ao ponto principal presente na máquina. Se você não precisa pôr a distância, põe na máquina o sinaleiro de sobrecarga. Ligamos o sinaleiro de sobrecarga aqui, ok. Então, saindo do 97 do ponto de conexão do relé térmico ao comando. Temos o relé térmico e nós temos o sinaleiro. Podemos alimentar o sinaleiro desse ponto. O cá de cima você pode cruzar. Você pode cruzar sem problema não costumo colocar em paralelo. Muitas pessoas põem em paralelo o sinaleiro em paralelo com a bobina. Também serve, acende perfeitamente, mas eu prefiro fazer sempre isso, usar usar sempre um contato aberto, que é um bloco de contato adicional, onde você vai fixar ao contator, no caso KM1, ok, e fazer uso para
o sinaleiro. Como eu falei, no cá de cima você pode cruzar as linhas, ela não vai entrar em conflito por você ter cruzado. Você não pode, nesse cruzamento, você aplicar um pontinho, que é esse pontinho aqui, mas pode cruzar, não há problema nenhum. Então vamos, partida é o verde, ok. Então partida verde, ok. Então vamos só sinalizar H1, ok, H2, ok, e H3. É sinaleiro de defeito, H4, e a cor vermelho, ok. Então H4, ok. Então vamos fazer os os contatos. A gente deve, como é sempre o aberto, vamos por aqui 23, que é o segundo contato, e 24, 23, aqui, segundo contato. O terceiro contato, a gente que sempre põe esse número aqui, contando números de contatos. Isso vai seguir uma ordem do projeto, tá? Conta o número de contatos que você tem no projeto, que vai determinar são esses números aqui. Primeiro algarismo do editado aqui, 43 e 44. Portanto, a gente sabemos que a gente tem 4 contatos abertos, ok, do projeto. Então vamos KM1, para funcionar é preciso que o endereço seja igual, tá? Igual ao contator. Então eu coloquei minúsculo, aqui eu modifiquei, tenho que modificar todos e deixar igual, senão na simulação não funciona, e até por ordem da impressão deve seguir também esse padrão. Ok, então vamos fazer a simulação do comando à distância. Eu falei que essa distância está em 100 metros e a 200 metros, você pode escolher a distância sem problema. Então vamos fazer uma simulação. Você observa que não tem circulação de corrente virtual aqui. Então eu preciso aplicar esses pontinhos aqui para que isso aconteça. Então um pontinho, esse pontinho vai fazer com que aconteça o contato elétrico virtual, ok? Então vamos simular. Observe que houve circulação de corrente. Então eu ligo disjuntor de comando, digo disjuntor de força, disjuntor de comando, e observe aqui que há uma circulação nos pontos onde diz que esse contato aqui, essas ligações que a gente fez virtualmente, tem uma boa conexão. Então vamos partir e ver o que acontece, né? Então observe que funcionou aqui. Nos 3 casos nós temos o motor acionado à distância, como vocês estão vendo aqui, ó. Se eu precisar ir lá a 200 metros desligar o nosso comando, isso aí, eu desliguei o motor, posso ligar a 200 metros de distância, liguei o motor novamente, ok. Se eu vir aqui nesse ponto a 100 metros, eu vou ligar, desligar também, e ligar. Então é esse, gente, o paralelo é exatamente esse aqui, tá? É esse diagrama aqui que eu mostrei para vocês. Na sequência dos vídeos, vamos desenvolver nossa criatividade criando alguns diagramas de forças importantes para o dia a dia. Então é isso aí, pessoal. E eu posso simular defeito também aqui,
Eu tenho que só corrigir aqui a cor, né? Está correto, verde, aqui, sinalização de defeito aí, simular, ok, vamos simular. Você viu que não ligou porque eu não tinha ligado as disjuntores, então vamos ligar. Então está funcionando. Eu vou simular um defeito. Quando eu clicar aqui o contato referente ao F1, o fechado vai abrir, que é o aberto vai fechar. Observe, simulei um defeito, acendeu o sinaleiro, ok. É isso aí. Esse é o comando à distância, o paralelo conhecido. Se fosse no caso de iluminação, também iluminação. Você tem esses tipos de acionamento em paralelo por contatores. Nos teatros, por exemplo, o Sesc ele usa muito esse sistema para iluminação. Comando à distância por botoeiras, acionamento de vários pontos. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Fique ligado no canal. Dê um joinha aí. Até lá. Tchau.